supremo sobre tudo, sobre todas as coisas. Ninguém mais e somente Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso, grande é a razão que nos traz aqui nesta manhã. Ele é supremo. Esta é a mensagem do livro de Hebreus, a mensagem das Escrituras toda, e é a tônica do livro de Hebreus. E um verso em Hebreus expressa bem isto, essa mensagem do livro todo, capítulo 1, verso 3 de Hebreus diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação pelos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Eis o Senhor Jesus Cristo. Pense em pessoas que fundaram religião, pensamento religioso. Há alguém que se compara a Cristo? Vamos dizer juntos este verso: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Alguém igual ao Senhor Jesus? Certamente que não. Por isso, somente a Ele nós ouvimos. Somente a Ele nós ouvimos. Ele é a nossa esperança. Hoje, nós vamos focar em Hebreus 13, verso 23. Estamos no último capítulo deste livro, que foi composto no formato de uma carta, um sermão enviado como uma carta para os cristãos, então, de uma região, ali no primeiro século. E nós estamos finalmente, no encerramento já das saudações, então, finais da carta. E nós vamos ler, então, o verso 23 do capítulo 13 de Hebreus. E quando nós lemos este verso, não podemos esquecer o conteúdo da carta. Já lemos aqui o verso 3, e depois, no capítulo 1, e depois ele vai então expor quem é Jesus Cristo, este supremo por nós, e mostrando então o sacrifício dele na cruz, purificação dos pecados, a eficácia final disto. Não precisamos de mais nada, não será por obras, méritos religiosos, nada, mas somente o Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer que então ele vence para sempre. Lembrando então do conteúdo da carta, com o conteúdo da carta deste livro de Hebreus em nossa mente, da supremacia de Cristo, é que nós devemos ler essas palavras finais. E aqui então vamos ler no capítulo 13, verso 23, e agora então que a palavra de Deus ressoe em cada coração, edifique cada vida nesta manhã. Diz assim: quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Mais uma vez o verso: quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Aqui fica evidente que se trata de uma situação de prisão. E isto nos reporta outros textos de Hebreus que tratam de prisão também. Eu vou retroceder ao capítulo 10 e vou ler dos versos 32 até 37. Ouça essa porção da palavra, Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Se vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve
muito em breve aquele que vem virá e não demorará. E agora eu vou ao capítulo 13 novamente, e o verso 3, mais uma vez. Capítulo 13, verso 3. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Então, aí está o verso. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. E o nosso verso nesse capítulo 13 é o verso 23 desta manhã. Esta é a porção da palavra de Deus para o nosso foco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-lo com ele. Nós ouvimos a palavra do Senhor. Covardes, covardes. Esta é uma expressão no latim e entrou para a história na forma de pergunta. Covardes na forma de pergunta. O que significa? Traduzindo para o português, aonde vais? Uma pergunta. Para onde vais? De onde vem isto? Há um livro chamado Atos de Pedro, que é um livro apócrifo e não é reconhecido como sendo historicamente confiável, mas esse livro conta uma historinha que se tornou muito conhecida e com essa expressão, covardes, onde vais? E então a situação teria se acontecido na vida de Pedro, lá nos anos 66, 67, quando Nero fez uma grande perseguição contra os cristãos em Roma, bem localizada, ainda que se espalhou para algumas partes do império, mas é mais em Roma. E Pedro estaria em Roma. E então, diante daquela perseguição, inclusive cristãos sendo crucificados, etc., queimados também, Pedro foge. E ele está, então, saindo de Roma, correndo, para escapar da perseguição. E diz a narrativa do livro, a história, que Pedro, de repente, se encontra com Jesus Cristo. Cristo ressurreto aparece para ele. Pedro olha para Jesus, correndo na direção contrária. Pedro está fugindo de Roma. Jesus está entrando em Roma. E Pedro pergunta para Jesus Cristo, aonde o Senhor vai? E Jesus pergunta para ele, covardes, onde você vai? E Jesus diz para ele, eu vou para Roma, para morrer com os meus irmãos. E diz a história que Pedro deu a meia volta, voltou para Roma. Essa história é baseada neste livro apócrifo, que inclusive depois se transformou em filme até. Covardes, é uma pergunta para nós nesta manhã, no sentido qual? No sentido de que nós somos lembrados para essa história que a vida cristã é marcada de forma muito forte pelo sofrimento por causa da fé. Não estou falando do sofrimento que vem a nós pela situação desordenada no mundo e até do nosso próprio corpo, etc. Mas sofrimento que vem por causa da minha fé em Jesus Cristo, da sua fé em Jesus Cristo. E o sofrimento que vem em muitas formas, às vezes de uma forma mais sutil, às vezes de forma afrontosa e terrível, como aconteceu com Pedro, com Paulo, com todos os apóstolos, menos João, como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. E aqui nesse texto, ele fala de Timóteo. Timóteo foi posto em liberdade. Mais uma vez, nós somos lembrados desta situação, destas possibilidades do sofrimento por causa da fé, envolvendo a perseguição, Timóteo estava na prisão. E ele então escreve a esses irmãos esta carta, este sermão, e conclui informando e falando sobre Timóteo ter sido libertado da prisão. E nós percebemos aqui o quê? Que há um partilhar da perseguição. Timóteo é quem foi perseguido neste momento, estava em prisão.
e agora ele é liberto. Mas isto é informado à igreja. O escritor faz questão de informar a igreja que Timóteo foi posto em liberdade. Porque isto era importante. Era importante, claro, para Timóteo muito importante. Para os irmãos que não foram colocados na prisão com Timóteo, também é importante. O que nós encontramos aqui é este partilhar da perseguição. A perseguição partilhada. O fato que alguém sofre pela fé é algo que toca a todos nós. Toca a todos nós. O apóstolo Paulo diz, falando da igreja como um corpo, ele diz o quê? Quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. É assim no nosso físico. É assim no nosso físico. Se algo estiver ferido em nosso corpo, o corpo todo sofre. É assim com o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Nós não fomos para a prisão com Timóteo, mas o sofrimento de Timóteo, a perseguição, deve ser partilhada por nós. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã, a palavra de Deus chama a nós como igreja, a nós como discípulos de Jesus Cristo, a partilhar da perseguição. Partilhe da perseguição. Esta consciência precisa chegar até nós. Importe-se com a perseguição. Talvez você não se importa com a perseguição. Nós estamos aqui no Bem Bom. Bem, qual a minha preocupação? É estar nesta igreja aqui, um culto agradável, e acomodação muito boa. Depois também estou um pouquinho preocupado, é aquele almoço lá que está me esperando, especial neste domingo, quem sabe na casa de alguém, quem sabe até num restaurante, ou na minha própria casa. Estou pensando numa tarde muito boa, quando eu vou dar uma parada, uma descansada, quem sabe vou deitar na minha cama confortável, quem sabe vou ver algo que me interessa, vou encontrar com alguns amigos ou familiares para um tempo agradável. Enfim, nós estamos naquilo que nós chamamos do bem bom, do bem bom. E o perigo está, e a falha está em nós, capturados por esta situação privilegiada que vivemos no momento, e nós ignorarmos a dimensão toda do corpo de Cristo, da igreja de Jesus Cristo, de todos os discípulos de Cristo, e ignorarmos que uma grande parte está numa forte perseguição. No nosso país, talvez alguns, mas fora do nosso país, certamente muitos. Nós precisamos aprender a nos importar com a perseguição. O livro de Hebreus faz isso com aqueles irmãos e vem fazer isto conosco nesta manhã. Timóteo estava preso, ele foi libertado. Por que essa colocação? Eles estavam lá talvez numa situação como a nossa. Porque nós precisamos, como eles precisavam, partilhar da perseguição, nos importando com aqueles irmãos. Irmãos, saibam, diz ele. Irmãos, saibam, e aqui o verbo saber na forma do imperativo, vocês precisam saber, porque nós somos irmãos em Cristo. Não podemos ficar indiferentes aos nossos irmãos que no mundo agora, neste minuto, nesta hora, nesse momento exato, estão debaixo de perseguição e sofrimento por causa da fé. Por causa da fé. Não podemos ficar desinformados, como se nada tivesse acontecido, como se a fé cristã se resumisse ao meu belo dia que eu vou ter hoje e não me lembrasse de mais nada. Saibam, irmãos, é preciso saber a esse dever. Um filme que ficou famoso foi o filme A Lista de Schindler, de 1993, baseado no livro A Arca de Schindler. E nesse filme aparece aquela famosa frase: aquele que salva uma pessoa, salva o mundo inteiro. Aquele que salva uma pessoa, salva o mundo inteiro. Schindler salvou muitos judeus ali da morte, judeus perseguidos pelo nazismo. Mas qual é a ideia desse texto, desta frase aqui no livro de Schindler, no filme de Schindler, Lista de Schindler? Qual é o sentido? O sentido é que nós não somos essa criatura isolada de todo mundo na humanidade.
Se isso é verdade em relação à humanidade, muito mais verdade é com relação ao povo de Deus. Todos aqueles que foram resgatados pelo sangue, pela morte de Cristo. Todos aqueles que um dia reconheceram que são pecadores e devedores diante de Deus e caíram numa contrição tal, sentiram o peso da sua culpa. E quebrantados, clamaram pelo perdão conquistado por Cristo na sua morte na cruz, quando nos substituiu diante do julgamento de Deus. E então, aqueles que entregaram a sua vida, experimentam uma nova vida para Deus e somente Deus, para todos sempre. Então, nisso tudo, nós temos uma grande irmandade, há uma solidariedade. Um poema histórico, famoso, clássico, é aquele que tem por título Por Quem os Sinos Dobram. Ou, de uma forma mais coloquial, por quem os sinos badalam, estão tocando, por quem os sinos dobram. Este poema foi escrito no século XVII pelo autor, pensador e poeta John Donne. E depois, esse título foi usado num livro transformado em filme, num livro de Ernest Hemingway. Então, este é o título do livro também, Por Quem os Sinos Dobram. O poema diz: nenhum homem, nenhum ser humano é uma ilha, inteiramente isolado. Todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso, não perguntem por quem os sinos dobram. Lembrando, aqui nós estamos falando já naquela Europa, no fim da Idade Média, e as pessoas não tinham relógio, e muita coisa era marcado com o tocar do sino das igrejas. E quando alguém morria, também se tocava os sinos das igrejas. Nós temos ainda uma noção disso aqui em Bragança Paulista. Pelo que eu sei, o sino da Catedral Católica até hoje toca em certos momentos. Mantém essa tradição que vem lá na época medieval. Mas então os sinos tocavam na igreja e a pergunta surgia: por que os sinos estão tocando? Por que os sinos dobram? Isto é, quem morreu? Quem morreu? E aí é que vem então o autor dizer: não pergunte por quem os sinos dobram, dobram por vocês. Um faleceu, nós todos estamos neste conglomerado chamado humanidade. E isto aqui se torna muito mais real, concreto, quando pensamos no corpo de Cristo, na volta do mundo todo. Não podemos deixar de nos importar com a perseguição. Quando nós estamos vivendo tempos bons e de afluência, não vamos deixar de lembrar dos Timóteos que estão debaixo de sofrimento e perseguição por causa da fé. A nossa luta é a mesma. Nós somos salvos pelo mesmo Senhor. Nós estamos todos juntos numa grande luta, num mundo terrível e avesso a Deus e a Deus em Cristo. Então nós precisamos nos importar com os perseguidos e por isso precisamos então nos lembrar dos perseguidos. Partilhar da perseguição envolve não somente me importar, não ficar indiferente, mas até lembrar, diz aqui o texto, Timóteo foi posto em liberdade. Timóteo é citado no seu nome. Timóteo, sim, parte do corpo de Cristo todo, mas uma pessoa, um irmão específico em Cristo que sofreu a prisão. Lembre-se dos perseguidos. Você precisa se lembrar, nós como igreja precisamos nos lembrar. E o autor vai dizer: se ele vier logo, irei vê-los com ele. Irei vê-los com ele.
Qual é a importância de tudo isto? Nós percebemos aqui que há este congraçamento, há este reconhecimento do autor, e ele quer que a igreja também reconheça Timóteo, e que haja então um reencontro desta grande irmandade, aqueles que não sofrem com aqueles que sofrem, aqueles que são perseguidos com aqueles que não estão em perseguição, e esta é parte da experiência cristã. Como saber dos perseguidos? Há organizações especializadas nisto. Nos nossos dias, há uma chamada Portas Abertas. Portas Abertas, você pode encontrar na internet. É uma organização respeitada, fora da comunidade cristã, como uma organização bem embasada nas suas informações sobre cristãos perseguidos no mundo hoje. Cristãos que sofrem por causa da fé, mas há outras. Há uma que tem por nome a solidariedade cristã no mundo todo, uma outra que se chama cristãos preocupados internacionalmente. E, então, diversas organizações, mas que informações nós recebemos? 2023, o ano que se acabou há pouco tempo, 4.998 irmãos morreram por causa da fé cristã, especificamente. 4.998, isto dá uma média de 13 por dia. Em cada dia de 2023, 13 irmãos e irmãs em Cristo pereceram por causa da fé. Isto neste século 21. 14.776 igrejas foram atacadas, algumas queimadas. Isto é interessante que eles nos informam que este número é 7 vezes mais do que acontecia nos anos anteriores, mais recentes. Isto é, em 2023... mais violência contra a igreja, 7 vezes mais. E nós ficamos pensando que o mundo está ficando muito bom e pacífico. Na verdade, para a fé cristã, tem se tornado complicado. E os lugares onde mais acontece violência contra as igrejas diretamente, contra os seus prédios, é na Índia e na China. Na Índia e na China de hoje, a China que se fala tanto, que tem uma influência econômica enorme no nosso meio, inclusive. Lugar terrível para as igrejas. 295 mil cristãos se tornaram refugiados em 2023. Tiveram que deixar seus países, seus lares, fugirem por causa da fé. 295 mil, e certamente hoje estão nessa situação, em algum lugar, em algum talvez acampamento de refugiados. 365 milhões de cristãos no mundo hoje estão debaixo de forte oposição e forte perseguição. Nós somos privilegiados, muito privilegiados. 365 milhões debaixo de forte perseguição. Isto quer dizer que a cada 7 cristãos, 1 está debaixo de forte perseguição e opressão. A cada 7 de nós, 1 está debaixo de forte perseguição e opressão. Coreia do Norte é aquele país com um regime fechado, isolado, é o mais repressor para a fé cristã atualmente no mundo. E lá é muito comum se pagar a pena de morte à fé cristã ou expressar demais a fé cristã, pena de morte. E prendem aí a família daquele que confessava ser cristão, crente, ou tentou propagar a sua fé. Não somente liquidam o sujeito, o crente, como pegam a sua família toda e levam para a prisão, como uma forma de intimidar qualquer um de vir a afirmar a fé. Eles têm lá 2 ou 3 igrejas que funcionam legalmente, mas apenas para fazer uma fachada. Ninguém pode abrir mais igreja além do que aquelas, e se questionam muito até que ponto essas igrejas não são um fingimento, será que são verdadeiras mesmo ou não? Na Nigéria, na África, foi o mais mortal para os cristãos em 2023.
o mais mortal. Aliás, 80% das mortes que aconteceram de crentes martirizados no mundo em 2023, aconteceu na Nigéria. Entre outras organizações, há uma organização lá chamada Boko Haram. Boko Haram, uma milícia de orientação islâmica, que ataca vilas, escolas cristãs, sequestra e faz barbaridades, mata inclusive. Então os crentes estão reunidos lá muitas vezes e são atacados como igreja, como escolas cristãs, etc. Na história do cristianismo é calculado que 43 milhões de pessoas, de crentes, perderam a sua vida. 43 milhões de irmãos nossos perderam a vida nesses séculos da fé cristã. E aí então está a fé cristã, com irmãos, pessoas como eu e você, debaixo de perseguição, debaixo de sofrimento por causa da fé, e eu e você temos que nos lembrar dos perseguidos. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Nós estamos num momento bom, esperamos que continue assim. Temos sentido algumas dificuldades, mas ainda é muito bom. Nenhum de nós teve problema para sair de casa nesta manhã e vir até aqui. Não temos nenhum problema para estabelecer um prédio tão confortável para nos reunirmos. E nós não estamos aqui promovendo o masoquismo cristão, isto é, nós queremos sofrer. Mas é importante que quando nós estivermos na situação, estamos numa situação confortável, isto não nos leve a nos afastar do Senhor. Mas isso que também não nos leve, quando nós estamos debaixo desta bênção, de lembrar daqueles que não estão e sustentá-los em oração. Ore por eles, tome consciência, importe-se, lembre-se deles, ore, peça a Deus consolo. Regularmente nas suas orações, meu irmão, lembre-se deles, peça consolo do Senhor a eles. Peça ao Senhor que dê a eles força para resistirem à hora mais difícil. Peçam a Deus que dê aos nossos irmãos firmeza para não negarem o Senhor. E aí vamos recordar que há o grande perigo. E na perseguição, nós esfriarmos ou abandonarmos a fé. Sim, precisamos pedir a Deus graça para resistir. Pedir a Deus graça aos nossos irmãos para resistir. Mas deixe-me dizer, me parece que é tão perigoso quanto o conforto para a fé. Aliás, tão perigoso quanto é a perseguição para a fé, o conforto também é. Como nós esfriamos no conforto. Nós nos tornamos esses cristãos burgueses, cumprindo certos rituais, indo à igreja de forma muito fria, sem um compromisso, sem um fervor, tudo está tão bom. E aí nós vamos então ficando acomodados e vamos esfriando. Um homem crente experimentado, um empresário de sucesso, me disse uma vez: Gessé, na minha experiência de ter passado por tempos muito difíceis financeiros da minha vida, minha criação, e vivendo num tempo melhor agora, e vivendo entre pessoas com um tempo melhor nas suas vidas, um certo sucesso, quero dizer para você que me parece que de cada 10 cristãos, no sofrimento, em tempos onde as coisas faltam, de cada 10, 9 permanece, um fracassa. Mas ele disse mais: minha percepção é que isso se inverte quando vem a prosperidade e o bom tempo. Cada 10 cristãos, 9 não resistem o tempo da prosperidade. É tanto conforto, é tanta atividade gostosa, é tanto passeio, é tanta afluência. E os ídolos enchem o nosso coração. E fracassamos. Precisamos orar por nós. E precisamos orar por eles na perseguição.
Que o Senhor nos ensine a partilhar da perseguição, nos importando. Não ficamos indiferentes. Lembremos de nós, lembremos daqueles que estão bem, lembremos daqueles que estão sofrendo. E por isso vamos então orar pelos perseguidos em nossas orações. Lembremos dele, procuremos saber e vamos orar por eles. E nós precisamos então partilhar até o ponto de esperar perseguição. Isto mesmo. Se a perseguição, meu irmão, surgir para nós, surgir para você, não reaja como um surpreso. Não reaja como alguém que está surpreso. Parece-me que até que perseguição foi a experiência mais comum sempre dos cristãos. Começamos com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A profecia de Isaías, séculos antes, falando dele, já dizia o que em Isaías 53, verso 3? Jesus, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Olha a visão da profecia antevendo Jesus Cristo. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Quando Jesus Cristo vem, e ele está no julgamento agora, então, já no fim da sua vida. O Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 12, narra o seguinte: Pilatos, então ali o procurador romano, que tinha toda a autoridade para levar alguém à morte, diante do pedido dos judeus que Jesus fosse levado à morte, ele diz para o povo: então, que farei com aquele a quem vocês chamam Rei dos Judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Se a perseguição vem, meu irmão, nós não somos pioneiros. O próprio Senhor Jesus Cristo foi levado à morte, foi perseguido, foi torturado por causa da verdade. Veja só, Pilatos diz que mal ele fez. Aquilo que as Escrituras declaram que Jesus era sem pecado é constatado por um homem ímpio, uma autoridade ímpia que nada tinha a ver com a fé cristã ou a fé em Deus, um pagão. Que mal ele fez? Qual é o erro dele? Qual é o pecado dele? Não há resposta? Nenhum, porque não há pecado para apontar. Mas aí está Timóteo, diz aqui posto em liberdade. Este verbo às vezes era usado para alguém que saía para uma missão, uma viagem, mas o mais comum é usá-lo para prisão. E nós sabemos aqui, Hebreus, há uma cultura da perseguição e prisão. Nós lemos outros versos em Hebreus desta manhã que falam disto. No primeiro século, esta experiência foi comum entre os nossos irmãos. E nós sabemos que Timóteo partilhou de muitas lutas. Ele foi solto da prisão. Quando nós acompanhamos a vida de Timóteo, nós percebemos que Timóteo não era alguém que desconhecia isto. Quem é Timóteo? Timóteo era lá da cidade de Listra, na antiga Ásia Menor, hoje Turquia, Listra. O apóstolo Paulo, com mais o companheiro Barnabé, saíram para uma viagem missionária, deixaram terras onde o evangelho era pregado, como Israel, e saíram para anunciar em outras regiões, então a região da Ásia Menor. A chamada primeira viagem missionária de Paulo, registrada no livro de Atos. Isto lá no ano 49. E nós lemos que Paulo chegou a Listra, cidade de Listra. Atos 14, 19. E no texto de Atos 14, não nos fala de Timóteo, mas depois vai nos dizer que Timóteo era de lá.
Então Timóteo aqui deve ter tido o primeiro contato com o Evangelho, ele e a sua família, a sua mãe, que se tornou uma crente piedosa, segundo a carta de Paulo a Timóteo. Mas Paulo volta novamente a Listra, e numa segunda viagem missionária, e nós encontramos em Atos 16, verso 1, dizendo que Paulo leva o jovem Timóteo, nessa época um jovem, leva-o consigo, ele integra a equipe do apóstolo Paulo, a equipe missionária, a equipe apostólica, para ir com Paulo, para pregar em outros lugares nessa segunda viagem missionária. E a razão por que Paulo leva Timóteo, diz Atos 16, que ele tinha um bom testemunho. Então era um jovem crente firme, e Paulo viu nele um grande auxiliar para a equipe dele e os outros com ele. Então, Paulo parte com Timóteo também. Mas eles continuam. E nesta viagem eles vão deixar ali o território da Ásia Menor e cruzar para a Grécia. Então foi a primeira vez que pregadores chegaram no que nós chamamos hoje da região da Europa, Grécia. E eles chegam a uma cidade de Filipos. E Timóteo está com eles, viajando, jovem Timóteo. E quando eles chegam em Filipos, devido a algumas ações ali da pregação de Paulo, aconteceu um tumulto. Em Atos 16 é narrado a partir do verso 22, que a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. Não cita Timóteo, mas foi citado antes, no início do capítulo, que Timóteo está com eles. Mas já juntou-se a multidão contra Paulo e Silas, os dois líderes e maduros. E continua o texto. E os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Paulo e Silas fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Então aí nós estamos vendo que Timóteo testemunhou e ficou sabendo de primeira mão, de forma muito concreta, como a fé cristã poderia exigir um preço alto. Ele viu Paulo, Silas serem açoitados e colocados na prisão. Nós não sabemos quem mais estavam com eles nesse momento, com certeza, mas Timóteo ficou lá em Filipos, uma cidade estranha. Paulo e Silas na prisão e ele do lado de fora, depois de ver o açoite todo. Que coisa tremenda! Este é Timóteo, mas que agora Timóteo também experimenta a prisão. Isso algumas décadas depois, agora ele já é um homem maduro, quando Hebreus é escrito. Foi colocado em liberdade, foi posto em liberdade. Nós não podemos nos estranhar ou estranhar quando a perseguição chegar, porque o mundo é avesso à fé. O mundo é avesso à fé. Nunca nos esqueçamos disto. Nós olhamos para irmãos, lembramos de irmãos que estão sofrendo em outros lugares e achamos que nós nunca vamos experimentar isso. Não é verdade. Pode acontecer. Aliás, com o movimento chamado woke nos nossos dias, esse movimento progressista, procuram nos apertar. Os movimentos progressistas procuram nos apertar. No Brasil, alguns têm respondido por processos, por causa desta ideologia, que vai tomando conta do sistema legal, inclusive. Canadá, o país da liberdade, para onde tantos querem ir hoje, por causa dessa ideologia woke, a ideologia de gênero, crentes podem ir para a cadeia por alguns anos, uma lei recente instituída lá. Na Escócia, um país de uma tradição cristã, evangélica, onde uma obra tremenda aconteceu lá, no passado, e que um país que enviou tantos missionários para o mundo todo. Hoje há leis que restringem muito a liberdade de expressão e de posicionamento dos crentes em particular em relação à ideologia. Todos nós já ouvimos falar da escritora J.K. Rowling, autora do Harry Potter. Ela tem se posicionado contra a ideologia de gênero. E correndo o risco de ir para a cadeia com uma nova lei muito severa que colocaram na Escócia. E ela se manifestou assim: liberdade de opinião e crença
estão acabando na Escócia se o descrever corretamente do sexo biológico for considerado um ato criminoso. Em 2011, aqui no Brasil, a senadora, não deputada, senadora, de São Paulo, não de um estado pequeno, menor, mas de São Paulo, a senadora Marta Suplicy, colocou o projeto de lei que dizia que qualquer posicionamento evangélico em relação à homossexualidade que diferisse do que a ideologia diz, poderia ser dito, segundo a lei, o projeto de lei dela, poderia ser expressado apenas dentro dos templos religiosos e não fora. Então, se o pastor pregasse um sermão e colocasse a posição ética, bíblica, que choca com a ideologia de gênero, homossexualidade, se ele fizesse isso no púlpito, na igreja, tudo bem. Mas se a mensagem dele fosse para a internet, seria um crime. Não passou desta forma. Mas esteve no Senado esse projeto. Não é uma conversinha que aconteceu ali na esquina. Esteve no Senado esse projeto. Não passou, mas sem lei, essa mesma ideia vem sendo implementada de outras formas. E vão apertando. E aí é que está a autora J.K. Rowling colocando muito bem, a liberdade de crença acaba quando se começa a fazer isto. A liberdade de opinião e de crença acaba. Vai se apertando, vai se fechando o cerco. Então nós temos que tomar cuidado, que a perseguição no mundo é uma questão que é muito frágil em termos da liberdade que temos. Ela pode acontecer a qualquer momento, viradas podem vir. Espere a perseguição. Prepare-se. Fé, oração. Espere a perseguição. Tempos atrás fui assistir a palestra de um pastor, depois da pandemia, e o tema que deram a ele era como a igreja está preparada para tempos difíceis, como tinha acontecido a pandemia, a igreja ter que ficar fechada, etc. E eu fiquei decepcionado. Eu pensei que ele ia dizer, olha, a igreja precisa orar mais, a igreja precisa estar mais firme na palavra, o crente tem que ter um compromisso maior com Deus, porque se vier o tempo difícil, ele esteja no poder do Senhor, na graça do Senhor, pronto para resistir. Não, ele vem com a porção de ufanismos e de mecanismos, de como a igreja pode ter sucesso. Espere a perseguição. Firme-se na fé, meu irmão. O tempo é bom, desfrute dele. Nós não estamos aqui para pedir a Deus perseguição, sofrimento. O tempo é bom, mas ore, mantenha-se firme. Que você não caia na afluência, no conforto, e nem caia se a perseguição vier. Que você possa prevalecer sempre, sempre, sempre. Jesus Cristo disse, naquela noite, quando ele conversa longamente com seus discípulos, antes da sua prisão, naquela noite. No Evangelho de João, nós temos ali os capítulos finais, onde Jesus conversa com seus discípulos. Em João 16:33, no meio dessa conversa toda, ele diz o que? Eu lhes disse estas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós ficamos na paz e no descanso de que em nós não podemos, mas nos bons tempos ou nos maus tempos, nós haveremos de prevalecer, porque o Senhor venceu e Ele haverá de nos levar mais à frente. Esperemos nele, no meio de lutas, esperemos lutas com Ele. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã,
que o Senhor nos incomode a apoiar, orar pelos perseguidos. Não esqueçamos que a luta da fé é muito grande e tremenda. Mas também que o Senhor, oremos que o Senhor nos fortaleça, para que nós, onde estamos, na situação que estamos, sejamos firmes. Não vamos ser nós aqueles que derrubam o bastão. Conhece a corrida de revezamento? Um atleta corre uma distância e ele tem um bastãozinho que ele tem que passar para o próximo vai correr outra distância. Irmãos perseguidos não estão deixando o bastão cair, que não venha cair nas nossas mãos que estamos bem. Oremos para que o Senhor nos fortaleça nos tempos de conforto, no conforto que nós temos, e que Ele nos prepare e nos fortaleça também, se os tempos difíceis vierem. Meu irmão, minha irmã, servir a Cristo, andar com o Senhor, andar com o seu povo ao ponto de partilhar da perseguição. Que nós possamos nos aprofundar na fé, em tempos quando nós não ouvimos mensagens como essa, e o povo de Deus nem quer ouvir mensagens como essas mais. Nós queremos falar e ouvir do quê? Do que é que se está falando por aí? Do que é que está se pregando? Que tipo de coisa está indo para a internet? Falta um realismo e a profundidade da fé cristã. Falta, na verdade, a essência da fé cristã. E o Senhor nos firme hoje e amanhã, seja em que situação for, até que estejamos com Ele na glória. Oremos.